Estamos a 160 dias das eleições. Ao que se sabe, duas frentes irão disputar a prefeitura, a situação com Abner Gilman e a oposição numa coligação entre PDT e progressistas. Inclusive, houve a pré-convenção agora no último sábado, ficou definido que os dois partidos estarão juntos na disputa do pleito municipal. E a escolha do candidato a prefeito se dará, dentre os nomes dos dois partidos, mediante uma pesquisa eleitoral. Como é que você vê esse momento político? Como é que você está analisando o cenário político de Camaquã, Eduardo? Bom, Flávio, o meu comentário hoje, quando vinha me deslocando até a rádio, era justamente para o principal fato político que aconteceu não só essa semana, mas nos últimos anos em Camaquã, que é essa aliança histórica do PDT com progressistas. Antes, Flávio, eu quero te dizer o seguinte, eu sou militante do PT desde 1985, filiado em 87, porque naquela época, por força de lei, a gente só podia se filiar com 18 anos de idade, senão teria me filiado antes. E tenho uma história aqui no município. Fui presidente do partido, fui membro do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, fui assessor parlamentar aqui em Camaquã, na Câmara, já concorri a vereador, a última eleição que eu concorri foi em 2012, né, onde fiz mais de 400 votos. Né, e então, assim, eu tenho uma história. E também tenho, Flávio, e é por isso que eu me sinto extremamente à vontade de fazer esse comentário. Uma relação com o Partido Democrático Trabalhista. Eu tenho uma relação com o PDT. Eu ajudei na construção da candidatura do Hermes e do Marcos Longaray, depois do Hermes e Beto Gril, depois com o Copes, que concorreu à eleição, e o Renato Nogueira foi o vice, onde nós não ganhamos aquela eleição por 697 votos, onde tiveram 3 vereadores cassados por questões eleitorais, e o prefeito João Carlos Machado não respingou nada nele. Né? Foram mais de 3.000 votos que esses vereadores fizeram, e a Justiça Eleitoral disse assim, não, isso não influenciou no resultado da majoritária. Esses 3.000 votos dos vereadores, na diferença dos 697 que teve. Né? É aquela questão, né? A decisão judicial a gente acata. Agora, não necessariamente a gente concorda com ela e temos o direito de dizer isso. Né? Quando, em 2012, eu fiquei como suplente de vereador, eu fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores em Arambaré a ser secretário do planejamento do governo Joselena, do PDT. E depois, numa aliança na proporcional com o PDT, eu fui um dos vereadores eleito e passei 4 anos vereador na Câmara de Vereadores, sempre defendendo o governo do PDT em Arambaré, sempre defendendo o governo da Joselena. Então, esse comentário que eu teço agora, eu me sinto muito à vontade de fazer. Né? Por mais que os filiados, militantes e dirigentes do PDT não concordem, mas é minha opinião. Essa aliança que foi firmada, que é uma aliança histórica realmente, porque em Camaquã, e aí há pouco eu falei que a minha formação é história, e um dos preceitos da história é que a gente deve saber do nosso passado para não cometer os mesmos erros no futuro, mas tem coisas que não dá para se apagar. O prefeito Hermes Rocha, quando foi prefeito em Camaquã, enfrentou 2 enchentes em um mês. Em 1995, no dia 24 de dezembro, essa cidade, o bairro Getúlio Vargas, para vocês terem uma ideia, só aparecia o telhado. Logo em janeiro, 15 dias depois, deu outra enchente, que culminou com as pessoas, numa revolta tão grande, irem para a BR-116 e arrebentarem a faixa. E o prefeito municipal, que era o Hermes Rocha, vendo aquilo, assumiu a responsabilidade e o risco de dizer assim, população, vocês saiam, porque vocês estão correndo risco ao arrebentar essa faixa, porque estava inundado. Aquilo se transformou numa barragem, numa barreira, né? Que a prefeitura vai entrar com as máquinas e vai terminar. Então, a prefeitura municipal, por coragem do prefeito Hermes Rocha, depredou um patrimônio público federal, e ele podia ter sido responsabilizado por isso. Mas ele colocou o povo em primeiro lugar. Naquele mesmo período, com a faixa arrebentada,
Vocês se lembram, os mais antigos, e é bom que os jovens saibam disso, todo o trânsito da BR-116 passou pela Bento Gonçalves. A nossa cidade ficou destruída. E o prefeito Hermes Rocha não mediu esforços e conseguiu reconstruir a cidade em 1 ano, 1 ano e meio. Fruto daquilo ali e das iniciativas que tiveram que haver devido àquela situação, as contas do prefeito Hermes Rocha não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Foram aprovadas com ressalva. E aí o que aconteceu? Na Câmara de Vereadores em Camaquã, porque o prefeito Hermes Rocha estava se colocando como um possível candidato a prefeito, o PP, hoje progressistas, fez de tudo para caçar os direitos políticos do ex-prefeito Hermes Rocha. Isso a gente não pode esquecer. A gente sempre soube que o PP é um partido vinculado à oligarquia rural do município. Totalmente diferente do que os governos do Hermes Rocha, do José Cândido atuaram, que foi o povo trabalhador, para o povo pobre. E aí, quando a gente vê essa aliança hoje do PDT com progressistas, para mim é o principal fato político dos últimos anos. Porque é pisar em cima da sua história, da sua relação com as pessoas no município. E não venham me dizer, porque vão vir, diz assim, não, isso é uma aliança por Camaquã, a gente tem que passar pelas diferenças, superar as diferenças do passado. Né? Mas o que está me parecendo, e me perdoem o pessoal do PDT, parece que é um bando de pessoas se reunindo para tirar um outro bando de pessoas da prefeitura. Porque os projetos não se completam. Né? A não ser, e aí isso é o que mais me incomoda e me dói, pela relação que eu tenho com o PDT, é que o PDT cada vez está se tornando, deixando de ser um partido democrático trabalhista e passando a ser um partido da direita trabalhista. E não é só uma aliança com progressistas. Eles estão se aliando com a outra direita bolsonarista em Camaquã. Porque a pessoa que pode ser o vice do Renato Nogueira, ou o candidato a prefeito que o Renato Nogueira vai ser o vice, é aquele cidadão, Marcos Maranata, que botou aquela caminhonete na rua com uma gaiola do Lula. Ele pode ter opinião que quiser sobre o Lula, como eu tenho a minha opinião do Bolsonaro. Mas, Flávio, o ouvinte da rádio, existe uma coisa que se chama, na política, que é o respeito ao adversário e o respeito ao eleitor. Aquilo foi uma afronta a quem votou no Lula. Aquilo é uma afronta a quem era adversário dele num pleito eleitoral legítimo, democrático, que os bolsonaristas não reconhecem, só reconhecem quando eles são vitoriosos. Porque eles questionam as urnas eletrônicas, eles questionam a eleição. Muitos defendem a volta da ditadura. Então, eles são contrários ao processo democrático. Então, hoje, o PDT em Camaquã está se aliando à ultradireita bolsonarista no nosso município. E isso, para mim, confesso que me incomoda muito, me provoca uma inquietude. E eu sei, Flávio, e ouvintes, que tem muita gente dentro do PDT, muito filiado, muito militante, muito eleitor, que não está satisfeito com essa situação. Não se sente à vontade. Como também tem pessoas do PP, do Progressistas, insatisfeitos com essa união. Então, eu quero, para concluir, Flávio, dizer o seguinte, que nós procuramos o PDT. Eu conversei com o Renato Nogueira, né, na busca de tentar fazer uma aliança das esquerdas, ainda antes do período, ainda naquele período em que se discutia o apoio à Flávia. A Fábia, desculpa. Obrigado pela correção. Pela Fábia Richter. Porque a própria Fábia, por alguns militantes da esquerda e do PT, não representava, não dava liga. E aí a gente chamou o PDT, na verdade, conversei com o Renato, conversei com
com a Cristina Buchaim para a gente criar uma frente. E que o PT oferecia um nome a candidato a prefeito, um nome a vice, mas para que a gente estivesse junto nessa eleição. Por fim, Flávio, agora para finalizar mesmo, eu quero dizer que mesmo essa decisão que o PDT tomou de se aliar com a ultradireita bolsonarista em Camaquã é uma decisão legítima. Porque é uma decisão partidária. Eles podem tomar o rumo que desejarem. Agora, não venham dizer que Camaquã é uma ilha, que temos que nos unir para Camaquã, porque as políticas do Estado, as políticas do governo federal, a forma como as eleições são pautadas e as relações são construídas afetam diretamente o nosso município, porque nós não somos uma ilha. E com isso, eu quero dizer o quê? Fechem sua aliança com progressistas. É legítimo. Agora, não venham aqui em Camaquã dizer o seguinte: nós somos o representante da esquerda nessas eleições. Porque não são. O PDT já vem deixando ao longo do tempo, e agora se confirma, com essa aliança com a direita ultrabolsonarista, que não são mais representantes da esquerda. Na outra eleição, em que o Copes e o Renato Nogueira concorreram e perderam a eleição por 697 votos, tinha tudo para, na próxima eleição, repetir a dobradinha e a esquerda, né, os partidos vinculados à classe trabalhadora, aos pobres no município, assumirem a prefeitura. Mas, numa jogada naquele momento, o PDT com o Renato Nogueira e o PSD, se não me engano, o PSB com o Clarão, né, fecharam a dobrada e disseram assim para o então quase prefeito no pleito anterior, José Carlos Copes: olha, tudo bem, nós estamos construindo uma relação, mas o candidato a prefeito é o Renato Nogueira, o vice é o Clarão, e se tu quiser ser o coordenador da campanha, tu pode ser. Isso é jeito de tratar um aliado político de última hora? É assim que funcionam as coisas? É assim? E olha, e tem gente que votou no Bolsonaro, e eu sou motorista de aplicativo e carrego as pessoas, ouvintes, e Flávio, e Elisete também, que está aqui, minha amiga, que acompanhou muito dessas histórias dentro do PDT. Né? Ela concorreu a vereadora, eu fui coordenador de algumas campanhas do PDT, e dizia o seguinte: as pessoas que votaram no Bolsonaro, muitas dizem assim: olha, eu votei no Bolsonaro, mas não tem como negar que com o governo Lula está melhor. As pessoas estão comendo carne, a alimentação está mais barata, o emprego aumentou. Olha o que nós estamos fazendo, tu é uma testemunha viva, Flávio. Sim. Os recursos que nós estamos conseguindo para o Hospital Camaquã. É verdade. Nós temos estive conversando com o Otávio, o Hospital de Camaquã vai receber 700 mil a mais por mês, por causa de uma ação junto ao governo federal, ao governo Lula. Mas não está recebendo ainda. Sabe por quê? Porque o governo Eduardo Leite, né, tem que passar lá por 15 setores, parou em cima de uma mesa para liberar esse recurso. Isso quer dizer o quê, Flávio? É um governo que o PDT faz parte. Que o PDT faz parte. Como é que não se articulam que o PP faz parte? Que o PSDB faz parte? Por que unidos por Camaquã, por que todos não se unem para resolver o problema do nosso hospital? Sabe qual é o déficit do nosso hospital? É R$1 milhão. Com 700 mil, nós ia sanar 75% desse déficit. Então, assim, gente, me perdoem os amigos do PDT, as amigas do PDT, né? Mas eu, particularmente, lamento muito que essa decisão histórica tenha acontecido no nosso município e a aliança entre esses dois partidos tão antagônicos na sua história, na sua trajetória, agora convirjam a interesses que hoje eu não tenho mais claro. Muito obrigado. Aí está a participação de Eduardo Silva. Depois você vai acompanhar também lá na página da Rádio Cidade o comentário de Eduardo Silva e depois no Repeteco também aqui na nossa programação. Eduardo, às terças-feiras com seu comentário e segunda-feira também tem participação aqui na Rádio Cidade. 18